Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e Jesus para fazermos a nossa prece inicial. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos seus desejos, tanto na terra como nos planos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Essa demanda. E assim nós vamos dar início à nossa reunião de hoje com o palestrante do Centro Espírita Bezerra de Menezes de São Bento do Sul, José Vanderlei Pereira, que eu troquei seu nome várias vezes, peço desculpas. Os irmãos espíritos permitem espírito. Boa noite a todos. Agradecer já o convite que nos foi feito para poder estar com vocês essa noite e trazendo a reflexão da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Nesses dias que nós nos aproximamos aí da Páscoa, e a história nos remete aos acontecimentos desses dias, há mais de 2000 anos, quando Jesus nos ofereceu grandes lições de amor e de perdão com relação a tudo que lhe foi feito. E ele, sendo um espírito puro, que não tinha nada a espiar ou a provar aqui na terra, passou por essas provações. Mas como ele mesmo dizia, era necessário que assim fosse, pois estava escrito e era preciso que acontecesse dessas maneiras para que as pessoas naquela época entendessem a grandeza da mensagem. Então era necessário que passasse por esses acontecimentos. Então que a gente lembre desses dias da Páscoa, não como a morte de Jesus, que muitas pessoas falam, mas sim com a lição imorredora dele do perdão. Esses dias, principalmente, ele testemunhou e deu a prova viva de como nós devemos perdoar. Ele perdoando. Então, Jesus, é bom a gente sempre estar recordando os seus ensinamentos, a sua mensagem, Então, em uma dessas lições que ele passava, numa conversa com os fariseus, essa conversa foi anotada por João, está no seu capítulo 8, versículo 1 a 59, onde ali nós vamos encontrar aquela passagem da mulher adulta, onde ela foi levada a Jesus, e Jesus, falou a respeito de não julgar, mas ele continuou naquela conversa com os fariseus e João foi anotando as suas falas, e em um determinado momento Jesus disse o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso causou um bafafá, causou um certo desconforto nos fariseus, porque eles começaram então a fazer perguntas para Jesus antes que Jesus falasse sobre isso, fazendo perguntas para Jesus, e eles diziam que Jesus estava enaltecendo a própria pessoa, estava, por assim dizer, se gabando, estava ali se enaltecendo a ele próprio. Ele dizia, não, eu testemunho de mim mesmo porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem de onde eu vim e não sabem para onde eu vou. Então ali no meio da conversa eles colocaram Abraão no meio, então daí no decorrer ele disse, então antes que Abraão existisse, eu sou. E isso, naquela época, para eles que tinham uma crença diferente, ou de uma outra maneira, não podiam aceitar que Jesus fosse o Messias, que ele fosse maior que Abraão. Mas é preciso nós começarmos a pensar nessa fala de Jesus. Por que ele disse
antes que Abraão existisse, eu sou. Hoje, nossa reflexão, que a proposta que trouxe para a gente refletir hoje, é a respeito da alma imortal. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto de Emmanuel, que está no livro A Caminho da Luz, e já no primeiro capítulo ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para as soluções de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançar no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, para a gente entender um pouquinho e refletir um pouquinho nessa fala de Emmanuel, que coincide com o que Jesus falou, para nós que já nos foi dado saber a respeito do nosso planeta e a sua idade, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E essa fala de Emmanuel diz que essa comunidade de espíritos puros, a qual Jesus já pertencia e já era puro, já existia antes, dos milênios que a gente conhece até então, né? Então, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, quer dizer, ele já existia muito antes de Abraão, até mesmo da sua própria criação como espírito. Então, esse espírito, Jesus, ele já era um espírito consciente de quem ele era. E a gente verifica isso na fala quando ele diz, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Consciência de si, consciência da sua grandeza, por isso ele falava, eu sou. Então ele tinha essa consciência, estava já inserida dentro dele, algo que nós ainda não temos, algo ainda que nós ainda não conseguimos conceber, o tamanho da importância dessa fala, talvez sirva para nós. Quanto tempo nós já existimos como espíritos? Na verdade, quem nós somos? A pergunta é, quem nós somos? Vocês poderiam dizer, né, eu sou atriz, sou Gislaine, eu tenho tantos anos, né? Na verdade, nós somos espíritos, espíritos imortais. Espíritos que já trilhamos uma caminhada evolutiva e temos ainda a eternidade pela frente. Nós conseguimos assimilar essa informação que Jesus nos trouxe? Nós conseguimos entender a respeito da imortalidade? Nós conseguimos compreender isso a fundo? Vejam bem, para a humanidade em si, e o que nos apresentam aí até a própria ficção a respeito da imortalidade, que são seres, né, dotados de poderes. Quem nunca assistiu um filme de super-heróis, né? Os filmes de super-heróis nos retratam a ideia de que esses seres são imortais. Esses seres, eles vivem para sempre, alguns eles colocam como deuses, né? Esses dias atrás, lendo um artigo a respeito do assunto, eu vi que a ciência disse o seguinte, uma informação que eu vou dar para vocês, que até 2035 nós nos tornaríamos imortais. Vejam bem, olha que coisa, né? A ciência de sua voz está dizendo que nós vamos nos tornar imortais. Aí eles explicam que a respeito dessa imortalidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a ideia de imortalidade que nós temos, e que a própria ciência, a própria história nos coloca, é nós nos tornarmos imortais no corpo. E isso, né, a biologia vai nos dizer que é impossível. E como que a ciência está dizendo que nós vamos nos tornar imortais até 2035? Mas, olhando, né, fazendo então aí uma
uma analogia a respeito do que nós entendemos por imortalidade. A gente pega, então, algumas pessoas, né, que acreditam até que são imortais, né, porque, não sei se vocês já chegaram a ver alguma reportagem a respeito daquele rapaz, o Sabiá. Ele é um paraquedista brasileiro, ele pratica esportes radicais e tal. Esse rapaz pula de um avião, né, nas alturas sem paraquedas. A gente pensa, como? É uma pessoa que pula de um avião sem paraquedas, né? Ele pula. Eu acompanhei alguns saltos dele, claro que depois disso, a outra pessoa pula e ele pega no ar. E, com segurança, eles pousam. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que acreditam que são imortais. Fazem cada barbaridade, né? Praticam cada esportes que a gente pensa assim, nossa, eu não faço isso nem amarrado, né? Mas as pessoas talvez acreditem que elas são imortais no corpo. E essa talvez seja a nossa ideia. Até a própria história vai nos dizer que a respeito das lendas, da imortalidade, né, que nós procuramos, ou a humanidade procurou sempre essa tal da fonte da juventude eterna. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? As pessoas querem se tornar imortais no corpo. Elas procuram essa ideia, o viver para sempre. Mas daí a ideia é justamente essa, da juventude eterna no corpo, né? Ninguém quer se tornar um vovô gagá eternamente, né? Ninguém quer se tornar um velhinho para sempre. Não, a gente quer ficar jovem. Por quê? Porque jovem, ele é cheio de vigor, e por aí fora vai fazer suas aventuras. Assistindo um filme, né, que falava sobre esse tema da imortalidade, o sujeito que era imortal, né, o personagem, ele disse que tinha um grande problema na questão de se tornar imortal no corpo, porque ele tinha que ver as pessoas nascerem e morrerem, e ele não morria. Era uma grande dor que acompanhava ele por conta disso. Agora imagine se um de nós nos tornasse imortais, nós íamos enfrentar esse tipo de coisa, né? Mas essa é a ideia da imortalidade que nós temos muitas vezes. A ideia de imortalidade espiritual, a gente ainda não compreende, não consegue ainda entender a respeito disso. E Jesus, como ele falou a respeito, né, que ele existia antes de Abraão, já nos dava a ideia de que ele era um espírito milenar. Mas ele nos trouxe mais ensinamentos. Naquela conversa com Nicodemos, quando Nicodemos foi perguntar para ele o que era preciso fazer para adquirir a vida eterna, ele disse que é necessário ter nascido de novo. Então Nicodemos ficou confuso com aquilo, e Jesus foi explicando para ele, mas Nicodemos, se eu vos falo das coisas da terra e você não entende, como é que você vai entender quando eu vos falo das coisas divinas? Se nem das coisas da terra, das coisas materiais. Então Jesus disse, olha, o Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, só para onde quer. Então Jesus falou aí a respeito de que o Espírito é sim imortal. Nós somos imortais, não no corpo. E a respeito da que a ciência, aquela reportagem que eu assisti, eles disseram que vão implantar no nosso organismo algum tipo de chip que vai nos ajudar a curar as doenças, mas esse chip vai coletar nossas memórias e depois isso vai poder ser implantado no computador, então nossas memórias que vão se tornar imortais, não o corpo. Então eles falaram que isso, né? De repente poderiam criar um robô e esse robô ter a minha personalidade e as minhas memórias. Mas então, essa ideia de imortalidade que Jesus já falava, e ele também disse que não poderíamos dizer tudo porque nós não compreenderíamos, como foi a fala com Nicodemos, que nós não iríamos conseguir compreender tamanha informação. Ele disse, né? Então eu vou deixar para mais tarde, vou falar agora o que posso falar e você pode compreender, mas mais tarde eu vou enviar um outro Consolador. E esse Consolador vai fazer-vos lembrar de tudo o que eu tenho dito e vos falar, revelará outras coisas, vos ensinará todas as coisas. Aí então, esse Consolador para nós, os espíritas, é a doutrina espírita, que veio então trazer
inúmeras informações, revelações novas a respeito da nossa condição espiritual. Então, quando Kardec começou a desenvolver a questão do espírito, do estudo do espírito, né, da doutrina espírita, logo ele constatou, né, que ele conversava com seres inteligentes, e depois foi revelado que os espíritos são seres inteligentes da criação. E o atributo do espírito justamente é o pensamento, nosso atributo é o pensamento. Então, aí, numa fala de Leon Denis, lá no livro O Grande Enigma, Leon Denis diz o seguinte, estabelecida a existência da alma, impõe-se logo a questão da sua imortalidade. É problema de maior importância, visto que a imortalidade é a única sanção da lei moral, a única concepção que satisfaz a nossa ideia de justiça e corresponde às mais altas esperanças da raça humana. Então, essa ideia da imortalidade espiritual, Kardec foi desenvolver estudando o espírito. É que a doutrina espírita é um apanhado de ensinamentos que vai trabalhar justamente a questão do espírito, a nossa ação, nosso desenvolvimento na matéria, como nós agimos na matéria. Então, Kardec, no seu estudo, nós procurarmos ali no livro dos Espíritos, nós vamos ver que o livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, né? Vamos dizer assim. E cada parte ele trabalhou de uma questão. Então, na primeira parte ele foi trabalhar sobre Deus, mas Deus não era o ponto, o objeto de estudo da doutrina espírita. Depois ele nos falou sobre da matéria, mas também a matéria, ele diz logo ali na Gênesis que as questões da matéria ficam para a ciência. A doutrina espírita vai ter como objeto de estudo o espírito. Vamos estudar o espírito. E foi aí que ele então se debruçou no estudo do espírito. E aí então ele nos apresenta 6 possibilidades ou 6 formas que o espírito vai se apresentar. Nós vamos encontrar em 6 maneiras o espírito atuando. Na primeira, já na segunda parte do livro dos Espíritos, ele vai trabalhar na questão da reencarnação. Aqui já no começo ele começa a ler sobre a reencarnação, a nossa vinda do corpo. Então os estudos de Kardec a respeito da reencarnação vão dizer como é que se dá esse processo reencarnatório. E aí na literatura espírita nós vamos encontrar outras tantas informações a respeito disso, sobre a nossa programação espiritual, sobre o nosso anjo da guarda, a família que nós vamos nascer e por aí afora. Então a gente imagina que talvez nesse programa reencarnatório nós podemos participar desse programa reencarnatório. Nós podemos talvez lá ir junto com o nosso anjo da guarda, com a equipe que faz a programação, escolher algumas coisas, né, programar a nossa vinda. De fato, a gente até pode, em alguns casos. Talvez a gente é limitado, talvez a gente consiga escolher, de repente, a cor do nosso olho, a cor do nosso cabelo. Então, só que a gente tem que tomar um cuidado nessas questões de escolha, né? Porque eu não lembro quando eu fiz a minha programação reencarnatória, mas eu pedi para que eu tivesse olhos verdes e tivesse o cabelo loiro igual o Príncipe Encantado. Você já viu o Príncipe Encantado do desenho Shrek? E eu tinha o cabelo assim quando era jovem. Só que daí, se a gente for ler o nosso contrato reencarnatório, lá nas pequeninas linhas, lá está escrito que você vai ficar careca. Não deu outra, né? Perdi meu cabelo de Príncipe Encantado. Mas a nossa programação espiritual é assim, a gente participa até o ponto que os nossos anjos da guarda, nossos mentores, deixem que a gente participe. Então a gente às vezes acha, eu já escolhi com quem eu vou casar, a família que eu nasci, onde eu vou trabalhar. Talvez. Não que isso não possa acontecer, mas a gente participa. Por quê? Porque ainda nós não temos condições de fazer um programa para nós. Com certeza, na maioria das nossas escolhas, se fosse para eu queria ser um príncipe, eu queria ser rico, e por aí afora, né? E muitas vezes, pessoas nos relatam que fizeram a dita da regressão de vidas passadas. O que a gente descobre quando essas pessoas nos falam que elas foram na vida passada? Eu fui um lorde, eu fui um príncipe,
nunca ninguém disse que fui um caí. Realmente a nossa regressão sempre nos leva a esses personagens. Certamente que talvez a gente já passou, né, por essas condições de príncipe, de lorde, de riqueza. Mas, por quê? Porque quando diz que eu fui um príncipe, ou que eu fui uma princesa, ou que eu fui um rei, enche o nosso ego. Ah, eu já fui um príncipe na vida passada, que beleza, né? Hoje eu sou um pedreiro, porque eu trabalho na construção, né? Mas eu tenho muita alegria de participar nessa atividade. Mas então é assim. Então essa é a primeira questão, a primeira situação que nós vamos encontrar o Espírito. Ele vindo, e Kardec trabalhou isso, então ele está vindo, está reencarnando. Depois, ele vai trabalhar sobre a desencarnação, a nossa volta para o mundo espiritual. Aí, nós muitas vezes não queremos nem falar a respeito disso. A gente encontra pessoas que não querem nem saber da morte, né? Tem até aquela questão, né? Um ditado que diz assim: qual é a única certeza da vida? A morte. Mas fica por aí. Então a doutrina espírita nos diz, e Kardec trabalhou isso, que o nosso viver vai refletir na nossa volta, no nós desencarnados. E está lá no livro dos Espíritos, relatado pelos Espíritos superiores, que a maior dor que o Espírito sente quando volta à pátria espiritual é a dor da consciência. Não ter cumprido aquilo que se programou para fazer. Então, a nossa volta para a pátria espiritual é todos os dias. Todos os dias nós temos que estar nos preparando para voltar. Mas, se a gente for olhar a questão do corpo, a gente sabe, né? Como é que a gente vai desencarnar? É com a falência, muitas vezes, dos órgãos, doenças e por aí afora, né? Até a própria ciência diz que nós, encarnados no corpo, quando nós atingimos nosso auge físico, aos 30 anos, isso para os homens, né? Aos 30 anos nós estamos no maior vigor físico, né? Depois dos 30 a gente vai dar uma estabilizada, depois começamos a morrer, encarnados. Ou o corpo começa se desgastando. Então quando a gente já atinge os 50, os 60, a gente já diz assim, já está com o pé na cova. Não é bem assim, né? Mas a gente está retornando à pátria espiritual. Então essa nossa volta, ela tem que ser diária. Nos prepararmos. Então, para a gente não ter aquela dor de consciência, aí o Kardec nos coloca lá a respeito da caridade, né? Fora da caridade é a nossa salvação. Então, a caridade todos os dias. Então esse é o segundo estágio que nós vamos encontrar o Espírito. O primeiro ele vindo, o segundo ele voltando. Depois nós vamos encontrar ele encarnado, nós, né? Atuando no mundo espiritual. Como é que nós atuamos no mundo espiritual, estando encarnado? Kardec trabalha na questão da emancipação da alma. Vocês já ouviram falar na tal da emancipação da alma? Quando a gente dorme, né? A gente diz o desdobramento, a gente deita, dorme, desdobra, levanta e vai ter com os espíritos, né? Enquanto estamos no sono, enquanto o corpo repousa. E às vezes, eu já vi muito isso falar, e até eu mesmo já cheguei a comentar que às vezes acordo de manhã cansado. Nossa, essa noite eu trabalhei muito na espiritualidade. Devo ter feito muita atividade no plano espiritual porque estou cansado. Então acreditamos que muitas vezes a atividade espiritual ela vai refletir no corpo. Aí, assistindo uma fala da Anete Guimarães, ela nos fala o seguinte: que quando nós acordamos cansados, é porque a coisa não foi boa. A coisa não foi boa para nós. Aí ela até cita um exemplo, eu vou compartilhar com vocês o seguinte: quando nós saímos para uma noitada, vamos no churrasco, vamos tomar umas e por aí afora, e a gente vai dormir, quando a gente acorda de manhã, a gente até tem um ditado para isso, né? Estou com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Vocês já ouviram essa expressão? Já ouviram falar disso? A dita da ressaca, né? Um gosto de sola de sapato, né? Não sei se já fizeram uma sopa de sola de sapato para alguém experimentar mais. São os ditados que diz. Então, quer dizer, nós tivemos uma atividade que não foi legal e a gente vai refletir porque a gente acorda assim. Então, quando nós dormimos e nós então temos a atividade física, a atividade espiritual, se nós vamos trabalhar no bem, com certeza
a nossa hora de acordar vai ser diferente. A gente vai acordar com outros áreas. A gente vai acordar com, hoje eu estou tão feliz, parece que descansei a noite toda, eu estou bem tranquilo. Na verdade, espiritualmente, às vezes a gente tem atividades, trabalhando, estudando, isso não cansa. O espírito cansa quando a gente fica pegado no corpo. Também nos relata André Luiz que muitos espíritos, nós, vamos dizer assim, quando nós dormimos, não saímos nem de casa. Ficamos em casa mesmo, às vezes lidando as coisas da casa e não saímos dali. E às vezes a gente acha que o espírito evoluído, que foi estudar, né? Nosso lar, né? Que a gente já ouviu falar que tem estudos, no nosso lar a gente vai para lá. Mas esse é um dos estágios, né, que nós vamos estar na emancipação da alma. Claro que existem algumas atividades que a gente faz. Algumas mães que perdem seus filhos, ou que os filhos desencarnam muito cedo, talvez elas vão estar com eles. Ou a gente se encontra com nossos entes queridos. Quem nunca sonhou com um ente querido, né? Não tem uma lembrança de, estive com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E na verdade esteve muitas vezes. E esse é o momento, então, que nós, libertos momentaneamente do corpo, vamos estar atuando na espiritualidade, no plano espiritual. Então, a emancipação da alma, Kardec trabalhou. E essa é a terceira etapa que o espírito se encontra. Daí vem a quarta, que é influenciando de lá para cá. Os espíritos influenciando de lá para cá. Aí a gente tem um estudo sobre a questão das obsessões, a gente estuda isso dentro do doutrina espírita também, a influência dos espíritos, ela muitas vezes nos causa processos tormentosos, né? Querendo nos levar aos desequilíbrios e por aí fora, muitas vezes a gente cede. Então, Kardec trabalhou isso e ele pergunta, para os espíritos a respeito disso, os espíritos influenciam na nossa vida? Isso é muito mais do que vocês imaginam, a tal ponto que chegam a dirigir nossos atos diariamente. Os espíritos maus nos influenciam para o mal. E os espíritos bons nos inspiram para o bem. É diferente. Influenciar e inspirar. Os espíritos bons nos inspiram. Então essa influenciação dos espíritos acontece para nós diariamente. Por quê? Esses dias atrás, a gente já vem falando a respeito da questão do céu e inferno, do mundo espiritual. Onde é que é o mundo espiritual? O mundo espiritual está aqui, junto de nós, atuando diariamente, junto conosco. Nós hoje, quando eu cheguei, ela disse assim, hoje você vai falar para os desencarnados, que vai vir pouca gente nesse momento. Os desencarnados vêm, nós tiramos algumas vezes férias, saímos de viagem nessas épocas, mas os desencarnados vêm. Então, se eles estão aqui, aqui também é um plano espiritual. E eles estão aqui, nos inspirando, felizes porque nós estamos aqui hoje. Então, essa atuação do espírito, estando desencarnado, atuando aqui, ela acontece e foi estudada por Kardec. E depois nós vamos encontrar o espírito vivendo isoladamente no mundo dos espíritos. Como é que o espírito vive isoladamente? Quando o espírito já atingiu a condição de espírito puro, não se envolve mais com as questões materiais, ele vai ficar trabalhando lá. Não é o caso de Jesus, como a gente viu a mensagem de Emmanuel, que ele se encarnou para ter conosco aqui. Mas muitos espíritos vão cuidar somente das questões espirituais. Deixam a cargo aqui daqueles que são responsáveis pela direção dos sistemas do planeta, das organizações sociais e por aí afora. Então, muitos espíritos a gente vai encontrar, mas isso é quando a gente já atingiu a condição de espírito puro. E depois nós vamos encontrar um espírito vivendo isoladamente na matéria, encarnado, só pensando nas coisas materiais. Aí a gente vê, com certeza, nós conhecemos pessoas que são assim, extremamente materialistas, Mesmo quando dormem, ficam preocupados com as coisas materiais, não se importam com as coisas espirituais. Isso se dá também quando o espírito começa a sua marcha evolutiva. As primeiras encarnações, também ele não tem essa consciência, não está ainda informado de que é espírito, então para ele estar encarnado e desencarnado é a mesma coisa, então ele se preocupa mais com as coisas materiais.
Mas então nós também vamos viver isoladamente aqui, algumas vezes, quando nós nos preocupamos muito com as coisas materiais, né? Não se preocupando com as coisas espirituais. E aí a gente vê os materialistas e por aí afora, né? Então Kardec desenvolveu essa questão da imortalidade da alma dentro do Livro dos Espíritos. E depois ele foi ainda fazer um estudo um pouco mais aprofundado no Livro dos Médiuns. Então ali ele vai tratar a respeito de toda a maneira que atua o espírito nessas 3 etapas da sua vida espiritual. Então, quando Jesus nos oferece a ideia da imortalidade, que nós somos espíritos imortais, não foi entendida pelos fariseus da sua época. Hoje a doutrina espírita também nos oferece essa ideia, e ela também ainda não é entendida pelas pessoas. Talvez nem pelos espíritas seja entendida ainda essa ideia de imortalidade. Porque nós, sim, precisamos da matéria, precisamos do corpo, precisamos estar aqui encarnados. Mas, quando nós vivemos unicamente e exclusivamente para as questões materiais, nós vamos sofrer. Então, Kardec colocou essa questão também, que nós só sofremos quando nos afastamos das leis de Deus. O espírito é feliz quando está aparelhado com as leis de Deus. E aparelhado é justamente entendendo essa condição de espírito imortal que nós somos e vivendo como tal. Não é sair por aí, né? Cometer alguma barbaridade pela rua achando que não vamos desencarnar. Isso vai acontecer fatalmente se nós não cuidarmos. Mas esse nosso preparo, essa nossa volta para o plano espiritual, porque a nossa vida realmente é a vida do espírito, não é a vida do José Vanderlei, né? Ou Zeca. Não é. Esse aqui é só um estágio que eu estou tendo. Um momento de aprendizado. Talvez eu aprenda pouco, talvez eu aprenda muito, mas eu vou ter esses estágios, vou estagiar aqui neste planeta ainda por muitos e muitos anos. Então hoje a gente está vivendo aí, até o movimento espírita fala muito a respeito da transição, né, planetária que nós estamos atravessando, e que muitos espíritos estão sentindo isso e estão vivendo uma certa euforia, que não sabe de onde que vem isso, mas é essa condição que o planeta está oferecendo e que vai acontecer, independentemente também se a gente queira ou não queira, essa transição ela acontece porque está na lei, para que nós continuemos a nossa marcha evolutiva. E se nós não tivermos condições de ficar aqui, certamente nós estaremos sendo designados para um outro planeta, onde vamos continuar a nossa marcha evolutiva. Olha que beleza isso, né? Então Deus não nos deixa desamparados. Nós somos espíritos imortais. Faz sentido isso para vocês? Porque quando a gente busca a doutrina espírita, nós queremos um pouco mais. Nós queremos entender um pouco mais da vida, da questão do espírito. Então, se faz sentido para nós, então os ensinamentos de Jesus devem ser vividos por nós. Devem fazer sentido para a nossa vida. Nós somos convidados todos os dias a experimentar experiências, a vivenciar e a nos melhorar. E quantas vezes nós reprovamos? Então, quando nós falamos no começo a respeito do maior exemplo de perdão que Jesus nos deu por esses dias, então é para que a gente exercite tudo aquilo que Ele veio nos trazer. Porque Ele veio mostrar como fazer. Diz assim, mas eu não sou Jesus, né? Não consigo perdoar como Ele perdoou. E Jesus é melhor do que nós? Jesus é o Espírito puro. Mas se nós vamos entender a questão da criação, Ele não é um Espírito melhorado, melhor do que nós. Deus nos criou todos iguais, com as mesmas condições de evolução. Então, em essência, nós somos iguais a Jesus. Ele é um Espírito puro, já passou por tudo que nós passamos. Então, Kardec
quando ele diz assim que nós devemos ter um guia e modelo e nos oferece Jesus como sendo este, é porque ele deve ser o modelo de perfeição moral que nós devemos aspirar para nós aqui na Terra. E guia porque ele já conhece o caminho, sabe onde nos levar. Então, quando ele disse aos fariseus, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde vou, mas vocês não sabem quem eu sou, mas eu estou aqui para levar vocês. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E Jesus ainda continua nos esperando. Então nós, olhando então essas questões dos milênios que nós já estamos vivendo e nós vamos ter ainda pela frente, o que nós estamos esperando, né? Essa foi uma pergunta, ou uma situação que Emmanuel vivenciou quando ele foi um senador. E quando ele esteve na frente de Jesus, Jesus disse, você pode vir comigo agora, ou esperar os milênios. E Emmanuel esperou os milênios. Lívia se elevou. E ele continuou a sua marcha do tipo pelos milênios. Então Jesus disse, o caminho mais curto é você vir comigo. Aí a pessoa tem que ter muita força de vontade, porque Jesus exigia dele naquele momento muita renúncia, muito sacrifício. Mas ele também nos pede isso diariamente. A gente renuncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, sacrifiquemos os nossos desejos, as nossas vontades. Por quê? Porque a nossa condição, ou nossos destinos é de nos tornarmos espíritos puros. Deus nos criou para isso. E foi essa informação que Kardec recebeu. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para nos tornarmos espíritos puros. E Jesus ele fala, em uma das suas falas também, dizendo que se nós tivermos fé, o tamanho do grão de mostarda, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, ele nos dá aí a entender que realmente ele não foi criado privilegiado. Como ninguém foi criado privilegiado. E ninguém foi criado fadado à desgraça eterna. Então todos nós temos as nossas possibilidades. Somos acompanhados por muitos espíritos e quando nós despertamos a ideia de procurar nos desenvolver, a ideia de trabalhar no bem, nós acendemos uma chama. E essa chama é percebida pelos espíritos superiores que vêm imediatamente nos ajudar. Então vamos acender essa chama e com certeza nós vamos ser rodeados por muitos espíritos bons. Então, meus amigos, que possamos refletir sempre nos ensinamentos de Jesus, trazer para dentro de nós e depois externar. Que a nossa vida seja um facho de luz, como foi de Chico Xavier, do começo ao fim. Que nós possamos, sim, nos entregar a essa causa, a causa do bem. Porque cada vez que nós pensamos no bem, e que nós falamos do bem, e que nós oramos, nós ajudamos a mudar a atmosfera do planeta. Nós conseguimos limpar os miasmas escuros. Nós conseguimos dar pureza à atmosfera espiritual. Cada vez que nós pensamos no bem, cada vez que nós falamos do bem, espíritos são ajudados, espíritos são recolhidos, espíritos são amparados. Nossos irmãos, que ainda se comprazem muitas vezes em causar dor, em causar sofrimento, mas eles precisam de nós. Como Judas, quando entregou Jesus, cometendo o ato terrível do suicídio, e no momento suplício de Jesus, ele, naquela hora extrema, pregado na cruz, e ao seu lado, centenas de espíritos puros ali, fossilizando as suas chagas,
ele pede que venha ao seu lado um espírito, um anjo, e sussurra algo no ouvido dele. E esse espírito, como um raio de luz, sai dali. Essa informação que esse espírito, ou este comando que esse espírito recebeu, foi de ir ao encontro de Judas, que estava nas zonas umbralinas, sofrendo. E Jesus não podia ir lá naquele momento, porque tinha que passar por aquilo ali. Mas para que esse anjo pudesse ir lá e afagar Judas, que estava passando por um sofrimento muito grande, de ter entregado um amigo, um irmão, causado o sofrimento dele. E não suportando a dor de vê-lo padecer, preferiu suicídio. E tantos outros irmãos nossos, hoje, causam uma dor no outro, causam um sofrimento aos nossos irmãos. Então, que nós roguemos aos nossos anjos da guarda, aos guias da humanidade, que vão de encontro, vão ao socorro desses irmãos, porque eles precisam de auxílio, como nós já precisamos muitas vezes. Então, meus amigos, quando Kardec nos diz que para que as coisas mudem, não basta nós deixarmos de fazer o mal, é preciso nós fazermos o bem que nós pudermos fazer que esteja ao nosso alcance, muitas vezes é uma oração, é um pensamento bom, uma boa leitura. Isso ajuda muito a espiritualidade. Então, como nós vemos muitas vezes o nosso planeta passando por tantas situações complicadas, irmãos, nessas situações, eles, como Judas, precisam de Jesus, como nós já precisamos e precisamos ainda. Então, que a reflexão da noite possa, de alguma forma, ter trazido aí alguma